para dar UPA, xarope para próxima, eles iam comer todos de lá. Aí o médico chegou em mim, um dos médicos que mais me consultou, falou: Dona Emília, o seu problema aqui nós não resolvemos, vamos te dar um laudo para você poder encostar ou procurar recursos fora. Fui, consultei em Goiânia, não resolveu. Um dia que eu entrei aqui nessa igreja, o Senhor me curou, eu recebi um milagre. Foi na segunda-feira. Na terça-feira, eu tossi, a lata de madeira saiu da minha garganta, como se fosse feita, uma lata de madeira feita da minha garganta, porque eu não colhi aquela lata de madeira, foi colocada. E saiu uma água daqui da minha garganta, uma águazinha, e hoje estou curada em nome do Senhor Jesus. Ele me ligou, eu sou grata a Deus, obrigada, Senhor. Aleluia.